Fala, gente boa, muito boa noite. Saudade de vocês. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Papo Seguro, transmitido aí pelas nossas redes sociais. Fala, gente hoje, boa, em especial muito boa pelo noite. Instagram do nosso querido Saudade amigo de Cabo vocês. Estamos aqui Felipe mais uma vez, Fernandes, transmitido nosso aí das das nossas noite, redes transmitido sociais, aí pelas Fala, nossas gente redes boa, sociais. Facebook. Fala, gente Hoje, boa, em especial muito pelo boa Instagram noite, do vamos nosso lançar querido esse Saudade de Cabo, vocês. Estamos esse aqui mais Felipe essa Fernandes, nossa live nosso chamada querido das das nossas noite, redes muito sociais, bacana aí lá no nosso canal no YouTube, lá o canal do Sargento Erley. Um agradecimento especial mais uma vez ao Estúdio Arte Som, que está nos recebendo aqui nessa noite. Um dia diferente dos demais que a gente tem o hábito de fazer a nossa live. E hoje está quente, hoje promete. Vai ser uma hora aí de um bate-papo muito acalorado, com muita coisa boa, muita coisa nova. Vamos falar de segurança pública, vamos falar aí da atual conjuntura, né, o cenário político nacional e estadual, e falar também um pouco do nosso ilustre convidado. Hoje eu tenho comigo aqui, galera, o meu irmão de farda, camarada muito bacana, atuante aí na segurança pública, no meio político também, não poderia faltar, não poderia ser diferente. É o cabo da Polícia Militar, Felipe Fernando. E aí, Felipão? Quero agradecer ao convite, o Sargento Erley, depois de, né, tanto tempo a gente se conhece. É verdade. Primeira vez que a gente conversou, não sei se o senhor vai lembrar, mas fizemos um TPB em 2011. Exatamente, tem tempo, hein? Tem tempo, fizemos um TPB em 2011, de lá pra cá se passaram tanto tempo, né? O Estado trocou de mãos aí, foi pro Anastasia, foi pro Pilantrel, isso, e agora tá com o Zema. E vamos bater um papo aí sobre política, sobre segurança pública, vamos falar aí um pouquinho da minha história também. Isso, verdade, 2011 é mesmo. Galera, o pessoal aí que nos acompanha não sabe, o TPB é o treinamento bienal que a gente faz lá na Academia da Polícia Militar. E realmente, em 2011 a gente estava junto lá na mesma turma, na mesma sala, penando lá. Ainda era uma semana ainda, você lembra, né? Era uma semana que a gente fazia direto lá. Mas muito bom, gosto muito aí de participar dessas atividades aí da nossa polícia e falar em Polícia Militar, a melhor do Brasil. Exatamente. Vamos falar aí quanto tempo de polícia, como é que tá a atividade aí, quando você começou, onde você está hoje. Eu entrei na polícia em 2009, fiz o concurso em 2008, entrei em 2009, entrei ali pelo portão das armas do saudoso, né, e histórico 7º Batalhão. Isso. Em Bom Despacho, 7º Batalhão de Caçadores de Minas, né? Isso. Histórico 7º Batalhão de Bom Despacho. Fiz um curso ali em 2009, CTSP. E de lá fui destacado para a cidade tão boa também, cidade de Muzambinho, no sul de Minas. Muzambinho, trabalhou lá? Fiquei lá em Muzambinho 2 anos, pertinho ali de Guaxupé, Monte Belo, Poços de Caldas. Aí depois consegui uma permuta para Nova Lima, fiquei em Nova Lima 8 anos. E depois voltei para o sul de Minas, fiquei mais 3 anos e hoje eu estou em Santa Luzia, no 35º Batalhão. Pô, muito bacana. Santa Luzia agora? Lá em Santa Luzia, lá na 150C, ali no bairro Boa Esperança, estamos lá trabalhando lá e servindo o estado de Minas e protegendo aquela sociedade ali. Nó, bom demais. Então um abraço para todos os nossos irmãos aí de Santa Luzia, o pessoal que labuta lá no dia a dia, diuturnamente, né? Verdade. Lá na região. Um abraço para todos vocês. É um prazer transmitir para vocês aí através do nosso amigo aqui, do Fernando. E é bom saber, região muito boa de trabalhar. Ótimo, né? Ótimo. A sociedade ela é muito boa, o povo gosta de polícia. E ele é muito bom mesmo. Não, e quando gosta da gente é um diferencial, né? Eu tinha Isso uma aí... outra imagem lá de Santa Luzia, sabe? É mesmo? Mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma imagem muito positiva. O povo lá gosta de polícia mesmo. Coisa boa. São bem solícitos. Pois é, cara. E eu acompanhei uma live que você participou. Foi lá no Coronha, né? Isso. Coronha Podcast. Isso, lá no podcast. Bacana, as lives ali. É igual as nossas lives aqui. É só gente inteligente, personalidades, a galera que sabe falar com firmeza ali a respeito de todo e qualquer assunto. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que você relatou lá uma parte sombria do passado, quando você era mais adepto à esquerda brasileira, é mesmo, verdade. Cara? Fala um pouquinho disso aí, mano. A minha família, eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil nunca teve essa informação sobre direita, esquerda, conservadorismo, progressismo, né? E aí depois, né, com a internet, sobre acesso à informação, acesso
a esses assuntos que a gente conseguiu se definir o que somos, né? Com relação à ideologia. E a gente, quando a gente é jovem, a gente sempre... aquelas coisas, né? Aquele ideólogo, né? Che Guevara, Fidel Castro. Exato. E a gente não sabe muito porque, infelizmente, a maioria dos professores são canhotos e eles colocam, né? Até sou muito a favor daquele projeto do Escola Sem Partido, justamente por causa disso. E aí, muitos professores de esquerda e acabou que a gente foi incutindo isso na gente. E aí eu fui do PT de 99, quando eu tinha 13 anos, a gente fundou um grêmio estudantil ali na escola Rita Carmelina. E depois fundamos um grêmio estudantil ali na escola estadual Professor Moraes. E nessa época eu era muito ligado ao PT, ajudei a campanha de prefeito do Durval em 2000 em Contagem, a eleição da Marília Campos em 2004. Sim. Fui secretário de Juventude do PT, fui da Executiva Estadual de Juventude, fui da Executiva Municipal de Juventude de Contagem, né? Participei de N congressos de juventude do PT, em São Paulo, Brasília, Salvador, UBS, UNE. E tudo, né? Era muito engajado no PT. Tinha muita amizade com o Durval Ângelo, fiz muitos cursos de formação com Luiz Dulce, Pimentel, Patrus Ananias, Dr. Aloysio, que já foi presidente do PT em BH. Então eu tenho uma história vasta e um conhecimento muito grande do partido. E aí, mas, né, como eu disse lá na live, eu tinha uma dificuldade muito grande porque minha família sempre foi cristã. Minha mãe muito católica, depois levou a gente para a igreja evangélica. E eu sempre quis colocar no PT um grupo de cristãos petistas. E eles nunca permitiram, né? Entendi. Eu até brinquei lá na live lá que eu falei que o PT tem um grupo de tudo lá, né? Tem grupo de gay, de lésbica, de tudo que você imaginar. Mas eles nunca gostaram de ter um grupo de cristãos lá. E aí eu tive essa dificuldade, eu comecei a ler. Minha mãe sempre cobrou muito da leitura da gente, então eu comecei a ler outras coisas, né? Outros filósofos. Aí abriu o horizonte, né? Aí abriu o horizonte e sacramentou com a entrada na polícia. Que eu até fiz uma brincadeira lá no Coronha falando que o PT prega pra gente lá, quando a gente faz os cursos de formação, uma sociedade, né, completamente diferente daquela que quando eu fui pra Polícia Militar e fui servir a sociedade mineira, aí realmente eu vi onde estavam as mazelas da sociedade, que é completamente diferente com aquilo que o PT pregava pra gente. É porque no contexto ilusório, o que eles mostram lá, eu creio, né, até pelo laço estreito com muitos amigos que até hoje são de esquerda e tal, eu acho que o pessoal da direita tem, assim, me desculpe quem discorda, né, mas tem esse dom mais aperfeiçoado de separar, né, o amigo, né, a amizade da ideologia, o relacionamento interpessoal de maneira geral da ideologia, coisa que do lado de lá a gente tem essa dificuldade. Tem alguns amigos aí que quando a gente vai pro embate mesmo fica meio chateado, passa uma semana e depois a gente volta a conversar. A gente discute, fala o que tem que falar ali na hora, expõe as opiniões e tá tudo certo. Mas o que eu vejo é que é pregar aquele socialismo utópico, né? Que o próprio nome já diz, né? Porque não deu certo nem na sua criação. E quando a gente vai para a realidade, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? É totalmente diferente. Pois é, e o que te fez, cara, largar mesmo esse segmento? Foi mesmo ter passado a se inteirar de outro tipo de literatura, outras personalidades? O que influenciou isso aí? Eu comecei... Eu li um livro do... Eu não lembro o nome do livro, mas eu li um livro do Edmund Burke. Um dos melhores, né? Que é um filósofo de direita. Eu comecei a ler outros filósofos que, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: não tem como você saber o que é doce se você não provar do sal, né? Exatamente, E aí eu comecei a ler outros filósofos, né? E a polícia me apresentou essa sociedade real, junto com essa outra linha de filósofo que eu comecei a conhecer, né? Isso. E o que me fez realmente dar aquela guinada de verdade foi eu estava vendo na TV Câmara uma audiência pública da Comissão de Educação em 2010.
e eu vi uma fala do Bolsonaro. E aí, quando o Bolsonaro terminou de falar, aí eu falei assim, pô, esse cara é meio doido, mas ele tá falando a verdade. Isso. E aí eu comecei a seguir o Bolsonaro. Comecei a seguir o mandato dele, comecei a acompanhar o mandato dele. E aí eu comecei a identificar muito com o que o Bolsonaro falava. E outra pessoa também que eu comecei a seguir concomitantemente com o Bolsonaro foi o ex-senador Magno Malta. Magno Malta, excepcional, né? E aí eu comecei falei assim, não, peraí, o que esses caras falam é verdade. E aí a vivência na polícia militar, né, que a gente vê realmente as mazelas sociais. Mas o que eu comecei a acompanhar desses caras, eu falei, não, peraí, tudo, e juntando a minha experiência dentro do PT, como cristão, e muita coisa eu vi lá também de errado, eu falei, não, esses caras têm razão. E aí, juntando tudo isso, eu falei, não, peraí, eu sou conservador, o meu pensamento, economicamente, eu sou um cara liberal, não tem pensamento nenhum com relação à esquerda, de socialismo utópico, nunca gostei dessa questão do socialismo utópico. Quando a gente tinha discussões de aborto no PT, eu era contra, e eu era muito estigmatizado. Voto vencido, não? Voto vencido, era muito estigmatizado por causa disso. Verdade. Com relação a armas, né? Mesmo antes de entrar na polícia, eu já era a favor da liberação da arma, né? E aí depois que eu entrei pra polícia, aí que eu fiquei a favor mesmo. Então eu também era muito estigmatizado por causa disso. Então assim, e aí depois com a ascensão do Bolsonaro, conhecimento mais com relação ao conservadorismo, direita, liberalismo econômico, eu falei, não, peraí, eu nunca fui de esquerda. Eu estive no PT, mas de esquerda mesmo eu não tinha nada. Tava lá de passagem. Tava lá só de passagem, realmente para conhecer lá as trevas, né? Isso, é verdade. Pois é, cara. E comigo foi um pouco assim, um pouco diferente. Mas não deixou de ser frustrante também. Porque, na realidade, eu nunca me identifiquei com o segmento de esquerda, com a ideologia de esquerda. Eu acho que foi natural já ter aquele senso crítico, assim, falar assim, pô, eu tenho um pouco de aversão a isso mesmo. Ela é uma aversão saudável, questão ideológica mesmo, de não gostar, não identifico. E certos atores ali, a gente olha para a cara do camarada, quando ele está se expressando, falando, dando uma entrevista, você fala, pô, nada a ver com a realidade. Só que um belo dia eu acordei e falei assim, pô, mas eu me achava de direita, eu sempre me achei de direita. Mas a gente nunca teve a oportunidade mesmo de ter um segmento de direita, natural de direita, né? Porque até então a gente ficava migrado ali em cima do muro, que eu falo hoje, com o PSDB. Sim, né? Sim. Até 2016, por exemplo, eu achava que o PSDB era de direita. E todo mundo achava isso, Todo mundo achava. Todo mundo Por quê? achava Porque, na realidade, ainda não tinha surgido um ator dentro desse cenário ali que realmente trouxesse a essência da direita para a política nacional. Aí surge o Bolsonaro. Eu acho até que tinha, o Erley, mas o cara era muito à frente do nosso tempo. Vamos falar do Enéas, né, cara? Então, assim, ele tinha essa visão, ele conseguia comunicar-se muito bem, só que a inteligência daquele cara era de outro mundo mesmo. Tão à frente que a gente não acompanhava. E aí o Bolsonaro conseguiu o quê? Falar a nossa língua. Exatamente. Falar aquilo que a sociedade conseguiu ele traduziu exatamente o que o Enéas, toda a retórica do Enéas ali no vocabulário que a gente entenderia. De maneira fácil que a gente Mas pudesse eu lembro entender. que quando o Enéas surgiu nos debates e tal, arrebentando, né? Que era um cara extraordinário mesmo. Eu sigo, até hoje eu ainda sigo algumas páginas que tem algumas passagens dele nos programas da Globo no final de noite, né? Naquele Serginho Groisman, o próprio Silvio Santos e outros canais que ele participou, que eu olhava assim, e hoje a gente entende um pouco mais e fala assim, pô, mas esse cara era excepcional. Esse cara era excepcional. Eu lembro que eu sempre gostei de política, sempre. Tanto é que a minha matéria preferida quando eu entrei na escola, a primeira série, era OSPB. OSPB. Organização Social e Política do Brasil. Isso, exatamente. E quando eu lembro dos debates em 94, lembro mesmo dos debates em 94, da Manchete. Tá bem, brother. 38 anos. Minha memória é muito boa. O Covid acabou um pouquinho com a minha memória, mas ainda continua muito boa. Eu olhava assim, bicho, uma vez eu perguntei ao meu pai, falei, pai, você vai voltar naquele barbudo ali? Aí meu pai falou, não, esse cara é muito doido.
E era o Enéas, né? Isso. Aí eu falei, gente, esse cara é o cara mais inteligente que tem na mesa e não vai votar. Não entendi. Não entendi Hoje eu por quê. entendo por quê. Né? Hoje eu consigo entender por quê. Mas o Bolsonaro, ele, como o senhor diz, ele conseguiu traduzir pro nosso entendimento, né? Pro nosso simples, vocabulário, né? Mesmo, o que era Enéas falava. Mas você vê, cara, que se a gente for remeter ao tempo mesmo, e agora vamos falar um pouquinho de cultura mesmo. Um dos primeiros atores de direita foi Machado de Assis. Sim. Aí você vai ler as crônicas de Machado de Assis, 1900 e pouquinho. Tem uma crônica dele muito interessante que chama O Medalhão. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. O Medalhão é uma coisa que o cara escreveu há mais de um século e que hoje você traduz isso muito aí atual. Assim, atual pra caramba. E até no nosso meio de caserna. A gente vê isso aí. Uhum. Mas ele fala o seguinte nessa crônica dele. Ele fala que naquela época, os senhores de fazenda, os grandes fazendeiros, que eram os magnatas da época lá, né? Eles tinham eram venerados pelo cidadão comum, pelo pequeno comerciante, e aí escravos, porque ele tinha, além dele ter o dom da palavra, sabia falar bonito, ele tinha o dinheiro. Então o Medalhão era aquele cara que muitas vezes ele não tinha perspectiva política nenhuma, não ia ser um bom político, mas o status dele transformava a visão da sociedade ali e as pessoas viam ele como uma solução para as coisas. E hoje a gente vê isso aí. A gente vê muita crítica em cima do Bolsonaro, cara. Assim, eu tenho minhas ressalvas, claro. Para mim não é um cara. As pessoas, eu acho até assim uma ignorância tremenda ficar falando assim, pô, mas o cara é bolsonarista. Eu tô te falando por mim. Não, eu sou de direita, mas eu não sou bolsonarista. Eu falo isso com todo mundo. O meu segmento é esse. E o cara que representa esse segmento hoje, pra mim, é o cara que é o presidente da República. É ele. Eu tava conversando com a professora, que eu faço Senai. Tô fazendo curso no Senai. E a moça da biblioteca, eu perguntei ela se tinha um livro lá. Ela virou pra mim e falou: você é bolsonarista, né? Eu falei: não. Eu sou conservador, de direita e liberal econômico. Isso. Aí ela ficou reparando, eu falei com ela assim, sabe por quê? Que a gente tem que... na verdade, nós temos que não distanciar, mas nós temos que... Desmistificar isso aí, cara. Essa questão de bolsonarismo. Porque o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro é o cara que conseguiu despertar as pessoas de conservador no Brasil. Porque se a gente for fazer uma análise fria, né? O Brasil, ele é o maior país conservador do mundo. Por quê? Nós somos a maior nação cristã do mundo. Isso. Nós temos, entre espíritas, católicos e evangélicos, 85% da nação. Isso. Então, ou seja, se nós temos 85% da nação cristã, nós somos conservadores. Exatamente. Né? Então, só que o Bolsonaro conseguiu despertar a maioria das pessoas para essa situação. Agora, falar que nós somos bolsonaristas, eu afasto isso porque o Bolsonaro vai passar. Exatamente. Né? A ideologia fica. Né? Ele vai passar, mas... porque se a gente começar a trilhar esse caminho, e aí eu estou fazendo até uma crítica construtiva, a gente vai acabar sendo um PT de direita. De direita, exatamente. Porque eu falo com vários amigos meus, que são de centro-esquerda, os caras que são até de extrema esquerda, que a gente tem companheiro nosso que é, amigo nosso que é, a gente tem polícia que é, apesar de eu não entender, mas temos lá. Sim, vários. Entendeu? E eu falo com os caras, falo assim, eu queria muito ver um embate político, uma campanha política, com boa retórica, com bons argumentos, boas ideias, de um cara novo dentro da esquerda. Mas vocês não têm, cara. E assim, se a gente for analisar, se Deus quiser, pela toda a perspectiva, o cenário que está aí, e o Bolsonaro vier mais um pleito, a minha esperança é que em 2026 a gente tenha N opções de direita. Porque a gente tem muito cara bom ali. Bia Kicis, o Tarcísio é um cara espetacular. O Abraham Weintraub, apesar de estar assim... muito emocionado, sabe? Eu já não sou muito fã dele, não. Eu gosto dele. Porque ele é muito passional. Ele tá emocionado, né? Ele é passional. Na hora que passar essa paixão, aí ele vai conseguir centrar, mas é um cara muito bom, sabe? O
O Magno Malta é um cara que eu acho que o Espírito Santo não o elegeu como senador na última. Foi uma burrada que eles fizeram. Mas burrada por burrada, não existe burrada maior do que a dos mineiros, não, cara. O Pacheco... Pra você chegar ao ponto de... Não é o meu caso, mas muitos outros aí... Principalmente na grande mídia, a gente vê isso aí sendo divulgado, do mineiro falar assim que arrependeu de ter votado até na Dilma. E cara, porque você olha... Hoje eu olho para aquele cidadão, cara, é nosso funcionário lá no mais alto escalão, né? Abaixo ali da presidência da República, e dá um desânimo de ver a cara daquele cara. Ele não consegue esconder o cinismo dele, a parcialidade. Isso aí é que me entristece. Isso aí é que estraga o nosso Brasil, cara. Sabe? Então hoje, muito complicado. Ontem o Pacheco deu uma entrevista, não o Pacheco falando, mas parece que ele participou de uma festa em que os ministros do STF estavam e alguém ouviu ele falando, né? Eu não permitirei que vocês sejam... que tem essa intervenção, violentados. Né? Fiquem sozinhos, né? Vocês estejam sozinhos. Como se as Forças Armadas estivessem planejando um golpe. Gente... Pelo amor de Deus, não existe instituição nenhuma nesse país que defenda a democracia mais do que as Forças Armadas e junto às polícias militares. Não existem instituições que defendam mais o Estado democrático de direito do que as polícias militares e as Forças Armadas. E esses caras querem colocar em nós a pecha de que nós vamos dar o golpe. Né? Nós como militares, isso, né? As Forças Armadas... Nós somos forças auxiliares, Deus, né? Isso é um absurdo. Aqui, agora a gente tem que fazer só uma pausazinha pelo seguinte, meu brother. Muita gente mandando um alô pra gente aqui, graças a Deus, como sempre. E até tô gostando por causa do horário também. Eu acho que o pessoal tá mais em casa, tá mais participativo aí. Mas um abraço pra minha madrinha lá, Dona Adriana. Tá acompanhando a gente lá. Fez uma cirurgia no braço ontem. Foi fazer um passeio, coisa difícil dessa pessoa maravilhosa fazer, porque gosta mais de trabalhar mais do que de dormir e se alimentar. Aí resolveu fazer um passeio lá pro Espírito Santo, tomou um tombo lá, quebrou o braço. Aí teve que voltar às pressas. Ontem ela fez uma cirurgia, mas é guerreira, é faca na caveira, igual a gente gosta de dizer. Segunda-feira ela já tá lá firme e forte trabalhando. A Drica é uma personalidade fora de série também, tá acompanhando a gente, divulgando nosso trabalho aí. Um abraço aí pra nossa mais nova amiga, viu? É a Andréia Aparecida. Ela segue a Paty, né? Segue a Paty lá. E aí, assim que a Paty publicou lá, ela já... Não, como é que eu faço para acompanhar? Já tá seguindo a gente, vê. Então, um beijão aí pra Andréia Aparecida. O Will, o Rogério Cota, a galera toda acompanhando a gente aí. A Andréia, um beijão pra Andréia, nossa amiga. Dalgisa aí, ó, seguindo a gente também. Saudade de você, viu, Dalgisa? Daquele frango maravilhoso que você tem o hábito de fazer aos domingos. Lá tá faltando só o convite para poder bater lá no seu portão lá. Então a galera toda, Marina tá esperando o bebezinho aí, tá chegando mais um filhinho. Deus abençoe. O Anderson aí, meu parceirão, trabalha firme e forte lá no Ferreira Caminhas também, tá acompanhando a gente. O Elianai Almeida, a galera toda. Então muito obrigado a vocês. E agradecer também ao Estúdio Arte Som mais uma vez. O jornal O Estado também fez uma divulgação muito bacana aí da nossa live hoje. Parceiros lá, minha comadre Vaninha, tá lá firme e forte à frente desse jornal aí. Onde, né, modéstia à parte, também assumi uma coluna lá. Todas as quartas-feiras a gente manda uma matériazinha interessante, mais voltada para política e segurança pública, tá lá sob nossa responsabilidade. Meu irmão Alexandre também, a LO Advocacia. Supermercado Arrastão também, Romero Gil, apoiando a gente aí, o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe, vamos que vamos. A gente tá junto aí. Cara, agora vamos partir para um assunto mais específico. A gente viu umas postagens aí a partir da última semana, e você é um cara inteirado, a gente viu um cara inteligente, e eu acho que, te falo até de forma assim bem particular, é o que a nossa turma aí da nossa caserna precisa abrir os olhos. Eu fiquei muito chateado, até para pegar uma adenda a respeito disso aí. Alguns amigos têm aquela mania, né, de saudosista, né?
eu sempre falo nos grupos que a gente tem que saber fazer um diferencial do contexto político, do cara que a gente fala que o cara é o representante de classe. Vamos lá. Tem amigos nossos que é saudosista. Ele acha que há de eterno a gente, enquanto profissional de segurança pública ou de determinada categoria que seja, que tem lá o seu representante, que a gente deve não vou dizer favor não, mas deve aquela lealdade eterna pro cara que está lá. Mas a gente tem que lembrar que tem companheiro nosso que está lá 5 mandatos, 2 mandatos, aí já falando da esfera federal. Sim. E a gente esquece que tudo que é bom se deteriora com o tempo e precisa ser renovado. Né? Você não fica com o celular a vida inteira, você não fica com o carro a vida inteira, vira e mexe, dá um problema ali, você tem que mexer, trocar um pneu. Tudo na vida é assim. Tudo tem que ser renovado. Né? Lavoisier já falava, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente tem que estar em constante evolução, constante transformação, e a gente percebe, principalmente para a geração que está na polícia, a nova geração, que a gente fala que foi criada no Pacto de Gerações, a partir de 2003, e o pessoal da minha leva, que está faltando aí 2, 3, 4 anos para ir embora, a gente tem que acordar para essa importância. Por quê? Se a gente contar só com o que nós já temos, a gente nunca vai melhorar. É mendigar a vida inteira. Né? E às vezes nem mendigando a gente consegue. Você faz uma. Eu falo até por conta das manifestações que tiveram esse ano, fantásticas. Eu participei, você participou, a gente esteve lá de forma ordeira, participativa. É bacana, é bom a gente se posicionar. É um direito, né? A gente teve até, vamos dizer assim, indiretamente, eu achei fantástico, um aval do nosso comandante, né? Enquanto o nosso chefe lá maior, né? E só alertando para as questões institucionais, que é o que a gente deve observar. Mas você vê ali 30, depois vê quase 70 mil pessoas ali em torno de um objetivo. É muito importante. Mas mais importante seria se os resultados tivessem sido ainda melhores. Não vamos dizer que foi de todo ruim, Sim. que a gente tem que analisar um contexto. Sim. Mas para a importância da nossa categoria, para a importância para a categoria da saúde, por exemplo, aí já falando no contexto de pandemia, que foram as únicas duas que não pararam, não tem, né? Como não falar tem como que para, né? Sim. Eu acho que a gente pode lutar muito para melhorar. E para melhorar a gente tem que renovar. Ou colocar mais pessoas para agregar com quem já está lá, ou então colocar Enéas lá. Nós temos que colocar Enéas ali na Assembleia, nós temos que colocar lá em Brasília. E esse ano é diferente. É um ano importante para a gente agregar isso aí. E eu alerto até a nossa categoria, apesar de ser a maior força do Estado, que a gente vai acabar perdendo posições mesmo até para outras co-irmãs, que são, aí eu estou falando questão quantitativa, né? Não tem tantas, não tem um volume de tropa tão grande igual a nossa, mas que a gente já vê evoluindo politicamente, e às vezes eu fico me questionando por quê, né? Que a gente tem gente do nosso meio aí que gosta de política, que estuda política, que quer estar lá, mas falta o principal, que é agregar o nome, né? Sim. Você levar o seu nome, expor o seu nome e criar ali um juiz de valor, agregar valor no seu nome e você conseguir chegar lá. E essa semana a gente deparou com muitas pessoas comentando a respeito da sua postagem, de uma pretensão até uma pré-candidatura ao Senado e tal. Isso chamou a atenção e o pessoal falou, chama o Fernando lá para a gente entender mais a respeito disso aí, como é que surgiu essa ideia, partiu de onde, de quê, qual que é a sua visão a respeito disso aí. Então é a oportunidade de a gente falar um pouquinho disso aí. Abre o coração para a gente aí. Com relação ao Senado, eu vejo o seguinte. Eleição do Bolsonaro em 2018. O cofre, quem conhece o cofre sabe que o cofre tem uma chave e tem um segredo. Exato. Nós entregamos pro Bolsonaro a chave do cofre. O segredo, não entregamos. Qual que é o segredo do cofre? O parlamento. Nós elegemos o Bolsonaro como grito de protesto, de conservadores, de direita, cristãos, anti-esquerda, ideologia de gênero, safadeza, corrupção, tudo de errado lá. Nós elegemos o Bolsonaro, mas nós não colocamos no Congresso Nacional, proporcionalmente falando, a quantidade de parlamentares, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito federal, que eu digo na Câmara Federal de Deputados, quanto no Senado,
a quantidade de parlamentares para poder defender o pensamento conservador, de direita e liberal. E aí eu vejo muita gente falando, eu até falei do Abraham Weintraub, falando que o Bolsonaro se entregou pro Centrão e tal. Eu vou falar aqui porque a gente conhece um pouco de política, a gente não pode ter pudor de falar. Isso. A política realmente, em certos momentos, ela é a arte do possível. Isso. O Bolsonaro fez um governo perfeito? Não, e não vai ter governo perfeito. Mas ele fez o que foi possível fazer dentro do que tinha no parlamento. Dentro do que tinha no parlamento. Enquanto conservadores, de direita, liberais, né? Então, o que me levou a ser pré-candidato ao Senado? Olha, colocar o meu nome como pré-candidato ao Senado. Eu olhei para o nosso cenário em Minas Gerais e falei, peraí, Reginaldo Lopes, não dá. Meu Deus. Eu fiz campanha pro Reginaldo. Por favor, meus amigos. Fiz campanha pro Reginaldo em 2002. Em 2002 eu fiz campanha pro Reginaldo. Não dá, conheço ele de cima a baixo, de trás para frente, conheço. Marcelo Álvaro Antônio, com todo o respeito que anda com o Bolsonaro ao lado, conheço Marcelo Álvaro Antônio desde quando ele foi vereador em Belo Horizonte. Quando ele foi eleito vereador em Belo Horizonte. O Silveira lá, o Alexandre Silveira, está com o Calil, que automaticamente está com o Lula. Isso. E isso me desperta uma desconfiança muito grande. Quando eu fui no Coron e fiz aquela brincadeira lá de falar da questão do Senado, o Cleitinho Azevedo ainda não tinha colocado o nome dele, né? Não tinha exposto o nome dele. E desses que estão aí colocados, né? Tem o Coronel Vanderlei também, que sim, parece verdade, que está no Republicanos. Desses que estão aí colocados, eu assim, se eu fosse votar, votaria ou no Cleitinho ou no Coronel Vanderlei. Mas o Cleitinho, eu vejo que o perfil dele é mais como deputado mesmo, sim, de fiscalizador e tal. E o Coronel Vanderlei, assim, né, tirou 30 anos da polícia, etc e tal. Mas eu acho que eu tenho um pouco mais de experiência do que ele em questões políticas. Que o Coronel Vanderlei. Que o Coronel Vanderlei. Então, assim... E aí eu falei, não, vou me colocar como pré-candidato, porque o Senado hoje ele está muito carente. O STF fazendo e desfazendo, governando o Brasil, não só governando o Brasil em termos executivos, travando o Bolsonaro como juridicamente, né? Mas agora ele está legislando. O que o STF fez com o deputado lá, com o Daniel Silveira, é um absurdo. Aquilo ali é um absurdo. Você calar um cara, um parlamentar, que o cara é protegido por todo um arcabouço jurídico eleitoral e constitucional, né? Os caras estão literalmente rasgando a Constituição e o Senado não faz nada. Porque a maioria dos senadores que ali estão tem rabo preso com o STF. Hoje, o presidente do STF, o Pacheco, para quem não sabe, acho que a maioria sabe, o Pacheco, ele era advogado, o escritório de advocacia que ele trabalhava, advoga para Vale, para o pessoal... O escritório é dele, viu? Né? 8 bilhões de ações da Vale no STF. De Mariana. Então, e tem várias ações no STF da questões de Mariana. O Pacheco vai se indispor com o STF? Não vai, né? Então, vendo essa grande lacuna que o Senado tem, eu falei, não, eu acho que eu tenho capacidade, eu creio que eu tenho capacidade de exercer, de ser um bom senador por Minas Gerais, né? Não só no contexto de segurança pública, mas no contexto de ver o que, como policial militar, eu vi as mazelas do Estado, né? Trabalhei no sul de Minas muito tempo, trabalhei aqui na região metropolitana, eu conheço. Trabalhou em Cachoeira de Minas? Trabalhei em Cachoeira de Minas, no sul de Marcos Minas. Júnior mandou um abraço. Esse brother trampou comigo aqui em Cachoeira de Minas. Bom demais. Eu trabalhei em Cachoeira de Minas. Pierre do Espírito Santo. Muito bacana a fala do nosso candidato senador aí, ó. Pierre de Nova Lima. Inclusive, trabalhei com ele. Cara inteligente. Top. O pessoal conhece aí. Então, eu conheço as mazelas do Estado, não só enquanto... Não defendendo só a questão de segurança pública. Eu estou me colocando como senador por Minas Gerais. Outra coisa que o senador devia ter feito.
eu quero falar aqui que o Zema fez um bom governo em Minas. Assim como o Bolsonaro, ele acertou e errou. Ele mais acertou do que errou. Eu não posso ser leviano de levar pro lado pessoal a bolada nas costas que ele nos deu de ter assinado lá o acordo e de descumprido. Mas eu tenho que olhar a política de uma forma aberta, né? Macro ampla, mesmo, macro, né? E falar, o Zema fez um bom governo. Mas o que o Zema fez com as questões da Lei Candir, de perdoar mais de 130 bilhões à União das questões da Lei Candir, e nenhum dos 3 senadores do estado de Minas não fez nada. Aquilo é dinheiro nosso. É dinheiro do estado de Minas. Isso. E nenhum dos 3 falou nada. Não ajuizou nenhuma ação no STF para barrar aquilo ali. É um absurdo. Isso que aconteceu do Zema ter perdoado essa dívida. E pior é que nenhum dos 3 senadores que ali estavam, inclusive o Alexandre da Silveira, ele estava como suplente do Anastasia. Isso. Não fizeram nada. Entendeu? E os 132 bilhões foram perdoados, acredito, se eu não estiver enganado, foram 94% perdoados. A União vai pagar ao Estado 8 bilhões, se eu não estiver enganado, em 15 anos. Então, ou seja, o Zema fica falando, né, que o Estado de Minas deve 60 bilhões à União, né, que tem que pagar, tem que ter o regime de recuperação fiscal. Se ele tivesse batido o pé, por quê? Se a União reconhece, né, se a União estava pedindo desconto, é porque ela reconhece que deve. Isso. Então, o que ele tinha que, pelo menos, no mínimo, abater a dívida do Estado, poxa. Verdade. É um absurdo. Então, nenhum dos 3 senadores falou nada. Então, nós estamos carentes de senadores que conhecem, que tem que conhecer o que um senador do Estado que está ali para ver o interesse do Estado, do povo mineiro. E nós não vimos, as questões dos royalties do minério. Isso. Ninguém vê isso. As questões da importação do café, que são os nossos, que são os 2 produtos, né, que movem a nossa sociedade. O nióbio que tá aí, né, próprio nióbio. Nenhum dos 3 senadores fala nada. Então, assim, vendo toda essa precariedade que nós temos de representantes no Senado, eu falei, me coloco à disposição, porque eu conheço um pouco de política, né? Estive no PT há muito tempo, hoje eu sou conservador, então, assim, eu aprendi muita coisa no PT, em termos de política, então os meandres ali eu conheço, sabe? Eu até brinquei lá no podcast do Corões, que uma das falhas do Zema foi ter colocado assessores ruins do lado dele. O Matheus Simões é horroroso, e o Igoreto, né? E o Igoreto, que entrou no lugar do Bilaquinho, do Bilac Pinto, é pior ainda. O Zema, se ele tivesse negociado sozinho as questões com a Assembleia, ele teria se dado melhor do que com esses 2 caras. E eu até fiz uma brincadeira, se me colocasse como chefe de governo do Zema, a gente tinha destravado muita coisa. Porque eu particularmente falando, eu conheço um pouquinho de política, eu sei aonde, porque realmente a política é a arte do possível, e você tem que saber construir pontes, e não construir muros, como a gente vê alguns fazendo por aí, atacando, brigando, ofendendo, né? Então, assim, foi nessa perspectiva de olhar para o cenário e falar, peraí, Marcelo Álvaro Antônio cheio de processo com relação ao Laranjal, vai bater de frente com o STF? Não vai. Reginaldo Lopes, canhoteiro. O Alexandre da Silveira esteve lá e não fez nada. Sim. Né? O Cleitinho é um cara bom, é um cara muito bom, mas eu não vejo ele com este perfil, né? É um cara muito bom, não tem nada a falar dele, mas não vejo ele com esse perfil. E o Coronel Vanderlei, eu acredito que eu tenho um pouco mais de experiência política que ele, até por questões da minha vivência, né? Até por questões da minha construção de vida. Então, de todos que estão aí, né? Eu acredito que eu tenho capacidade, sim, de ir lá e destravar as questões do Estado que estão travadas, questão do nióbio, do minério, do café, né? Com relação, uma das coisas que eu falo, essa questão da Lei Candir, se o Estado de Minas me conceder a honra de representá-los no Senado, a primeira coisa que eu vou fazer é travar essa negociação, isso tem que ser revisto.
132 bilhões, o Zema não podia perdoar essa dívida da União, não. No mínimo, abater a dívida que o Estado tinha com a União de 60 bi. Abate, então, a dívida. Fica 0-0. Né? E aí o Zema vem falar de regime de recuperação fiscal, sendo que ele deu essa navalhada. Foi um erro que ele cometeu. Entre muitos acertos, mas foi um erro, infelizmente, um erro, assim... que assim, não tem nem palavra para falar o tamanho do erro, desse erro que ele cometeu. E os senadores não fizeram nada. Não, assim, era interesse do Estado. Era interesse do povo mineiro. Né? O Anastasia, que hoje está lá no Tribunal de Contas da União, o Alexandre Silveira, que era suplente do Anastasia, o Pacheco, o Carlos Viana, que tá vindo aí como candidato a governador, tinha que chegar, ô Zema, peraí, como é que você negocia um negócio desse? Eu acho que... Não tem jeito, não. Eu acho que chegou num ponto assim que o povo mineiro, quando faz uma análise objetiva mesmo da última eleição para presidente, né? Que aí nós elegemos aí Carlos Viana, o Pacheco e tínhamos lá o Anastasia que foi agora para o Tribunal de Contas, né? Deve dar uma tristeza, né, cara? Porque, assim... falo até como pessoa, não tenho nada contra, eu achei até uma pessoa muito bacana. Eu tenho alguns projetos sociais aqui na cidade, já tem mais de 10 anos, então todo ano eu ia na Itatiaia fazer a divulgação, falar a respeito do nosso trabalho, buscar parcerias e tal, e sempre com ele, no programa dele e tal. E falei, pô, esse cara é um cara bacana. Aí passou um tempo, surgiu a fala dele que achava que a gente trabalhava pouco. Né? E aí nós já estamos trabalhando um pouco mais, né? Eu acho até que pode ser revisto, porque se a gente analisar, a grosso modo, um contrato de trabalho, ele não pode ser quebrado de forma unilateral, né? Então foi o que aconteceu com a gente aí. Você mudar a estratégia de jogo depois que já está no segundo tempo, é errado demais. Então, eu até concordo, eu falo de uma maneira... se for falar de uma análise de IDH, tempo que a gente está vivendo mais e tal, mais que as novas gerações pegassem essa régua aí para ser medida para frente, né? Então, se vai mudar a regra do jogo, então quem está entrando a partir de agora já entra sabendo. Exatamente. Eu entrei sabendo que eu tinha que trabalhar 30 anos. Estou aí com 26 e um pouquinho já, graças a Deus. Mas eu acho que até por essa questão de uma revisão de método, a gente não tem nem quem grita lá pra gente, porque eu acho que esse ano tem um complicador muito significativo para nós. Eu falo para nós enquanto instituição, dos vários candidatos que a gente vem. E aqui eu falo com todo respeito a todos aqueles que querem colocar seu nome à disposição. Muito possivelmente, né, eu atuo na política aqui dentro do município, então a gente está fazendo algumas definições, mas vou colocar meu nome à disposição. E eu acho que a gente é ruim você taxar as pessoas, por exemplo, em alguns grupos que eu ia te falar, pô, mas hoje nós estamos com um monte de Zé da CIA, né? O pessoal gosta de usar esse termo aí. Então eu acho que a gente já começa errado por aí. E eu falei no grupo, olha, não vamos usar esse tipo de termo, não, que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Se o cara tem coragem de colocar o nome dele à disposição para ser avaliado, analisado pela instituição que ele serve. Apesar que eu também concordo, a gente não consegue eleger ninguém sozinho, não. Até por uma questão cultural nossa, né? Eu não quero te ver num patamar superior de jeito nenhum. É incrível a gente pensar assim. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, pensar em dois aspectos. Quem que nós temos lá hoje? Nós temos um representante da nossa classe que está lá no segundo mandato, né? Subtenente Gonzaga, tem os meus adendos com ele, assim como tem até com o meu próprio presidente lá. Às vezes acerta, às vezes erra. Eu acho que ele começou a acertar a partir do momento que ele optou até por sair, de trocar de partido, porque não condiz com a nossa realidade. O segundo é o cara que está lá, foi para lá em 2018 e a gente vê ele mais acompanhando o presidente, os filhos do presidente, do que carregando a bolsa, né? Então, eu acho até que vai ser reeleito, mas dessa vez sem muita participação da nossa tropa, mas com o pessoal
da direita, da juventude, é Sim. um cara jovem e tal, então que assuma essa postura e siga outro segmento. Sim. Né? É tanto que já não carrega mais nem o nome de cabo, aquilo, né? que eu acho que é o essencial para você se identificar, até por uma questão de postura e de respeito a quem te elegeu Sim. ali, que é a gente carregar pública. a nossa graduação. Pô, soldado fulano, cabo fulano, sargento ciclano, isso aí é uma honra pra gente. Isso é um orgulho, cara. Eu falo, e eu falava com o pessoal aqui, falava, ó, vocês vão ver um negócio, se eu chegar lá, o meu terno é a túnica. Quem impõe, cara? Você tem que. Sim, a gente sim. tem que ter essa noção. Você impõe respeito, você inibe a corrupção, a não ser que você não preste. O capitão né? Augusto usa a túnica. Exatamente. Eu tive com ele lá em 2018, até conheci tentaram ele lá. impedir ele de usar. Isso, mas ele usa. Acabou, né? cara. Então assim, é um fator primordial. Então nós temos que analisar quem tá lá, o que tá fazendo e os nomes que a gente tem agora. E aí vale para a Assembleia, vale para o Senado, vale para a Câmara Federal, né? E geral. E eu falo assim, porque e o Senado, se nós conseguirmos, né? Igual eu tô falando, eu coloco o nome para ser pré-candidato por senador, em ser senador por Minas. Mas eu não posso dissociar, né, a minha história dentro da Polícia Militar. Né? O que eu vivi dentro da instituição, o que eu aprendi, até porque eu aprendi demais. Sim. Dentro da instituição. Então, assim, existem algumas coisas que tá lá também para ser avaliado dentro do contexto de segurança pública. Por exemplo, o Estatuto Federal que rege as polícias militares do Brasil é da época da ditadura. Exato. Ditadura, não me perdoe, na época do governo militar. Exatamente. Porque não existe ditadura no Brasil. É o hábito, né? Acaba sendo mecânico de tanta gente ouvir. É época do governo militar. Isso. Então, ou seja, é de 1969, se eu não estiver enganado. Já está na hora de ser revisto o Estatuto das Polícias Militares, Evoluir, do né, Bombeiro Militar, das Polícias Civis. E está na hora de ser revisto o Estatuto dos Policiais Penais, né? Por exemplo, outra coisa que o senador tinha que bater. Isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, a questão do STJ semana passada, que eles lançaram uma súmula falando que o policial não pode abordar o cidadão com relação à fundada suspeita. Que é a nossa premissa, né? Gente, isso aí enfraquece quem? A sociedade. Nós temos que entender que um policial enfraquecido é a sociedade que fica fraca. Exatamente. O policial, dentro do nosso segmento, 99,9% são pessoas de bem. São pais de família, bons profissionais. Isso. Pessoas que estão interessadas em trabalhar e dar o melhor para a sociedade. Ninguém tá aqui, ninguém sai para trabalhar, eu como policial militar, o senhor também como policial militar. Nós não saímos para trabalhar com a intenção de ficar ferrando ninguém, não. Com a intenção de ficar agredindo, sendo violento. Não, nós saímos para prestar o melhor serviço para a sociedade. Exatamente, claro. Né? Então o pessoal fala assim, eu falo por mim, eu acredito que o senhor também. O cidadão de bem, quando ele é abordado pela polícia, ele se sente bem. Claro, E esse pessoal fica falando, que você... Eu tomei um abuso de autoridade uma vez de um promotor de justiça porque eu abordei um cidadão na rua e ele se sentiu constrangido. Eu entendo, tudo bem. É constrangedor uma abordagem polícia. Constrangedor do que eu digo no sentido assim, porque foi no interior, o pessoal do interior é mais melindroso, né? Isso. E aí o cara se sentiu constrangido. Mas eu abordei ele dentro da técnica, dentro dos princípios dos direitos humanos, tanto é que o procedimento foi arquivado. Mas aquela encheção de saco, aquela chatice de você é uma ter que dor ir lá de cabeça, e cara. explicar, teve. Tudo bem, é serviço nosso. Mas a partir do momento que o Superior Tribunal de Justiça lança uma súmula, uma norma, falando que nós não temos... os caras estão rasgando o Código de Processo Penal. Os senadores têm que ver isso aí, gente. Os senadores têm que entrar com essa situação, porque o policial, falo novamente, o policial, as forças de segurança enfraquecida, é a sociedade que fica enfraquecida. Exatamente. Entendeu? Bolsonaro falou uma coisa em 2018 e é verdade. O investidor, o empresário que está querendo investir o dinheiro dele aqui no país, ele não vai colocar o dinheiro aqui se aqui tiver uma Venezuela, uma Argentina, um Haiti, não vai colocar o dinheiro dele aqui não. Claro. E quando ele vê que a sociedade é ordeira, que a polícia prende vagabundo e tudo, ele vai colocar por quê? É segurança. É segurança. Então, a segurança pública, ela reflete na sociedade em todos os aspectos. Na educação, Isso. na saúde,
na assistência social. A segurança pública é a mola propulsora que reflete toda a sociedade. Isso. A sociedade tem que enxergar isso, né? E se nós não colocarmos lá senadores, né, com o espírito patriótico mesmo, tá? De olhar e falar, não, eu vou entregar o melhor para a sociedade, fica complicado. Aí a gente toma um chapéu de mais de 120 bilhões que nós tomamos na última negociação com relação à Lei Candir, poxa. Gente, só continuar mandando um abraço aqui, meu irmão Alex Couto. Pô, tô com saudade de você, meu irmão. Grande abraço. A gente tá precisando se encontrar. Meu querido pastor Kleber, cara. Isso aqui é de uma congregação muito especial, que é da congregação Cangueri Romani de Betim, Filadélfia. Vou te contar que é uma congregação cristã de ciganos. Ó, que então, bênção. É um parceiro que eu tenho aqui na cidade, um cara excepcional, faz um trabalho excepcional nas comunidades aí. Tá com a gente, tá firme, graças a Deus, a gente tá conseguindo prender do nosso lado no bom sentido, né? Uhum. Através de boas ideias, através de boas parcerias, só as melhores pessoas, graças a Deus. Um abraço pro meu irmão, esse aqui também é do coração, o Wagner. O Wagner Oliveira é irmão do Cavalério, cara excepcional. Amanhã a gente vai estar junto aí. Não esquece, 10 horas da manhã, não vai chegar atrasado com esse carro velho que você tá andando com ele não, viu? Estão te esperando aí pra gente tomar um café e bater um papo. O Marinho tá acompanhando a gente também, o subtenente Marinho. Ótimo. Tenente Marinho agora, né? Reforma, cara excepcional também. Guerreirão, muito obrigado aí pela participação. Lenda da polícia. Isso é uma lenda. É uma lenda. Isso é excepcional. Falo, gente, assim, dentro desses contextos que teve das passeadas, a gente viu alguns, né, da ativa, até alguns da veteranos também, elevando um pouco o tom. E eu vou falar aqui com o pessoal da ativa, eu sou um cara, tô com 14 anos de polícia. Cara, sendo bem transparente, eu acho que... já ia ser o nosso próximo tópico mesmo, que foi, né, esse embate que foi criado aí, né, cara? Se o Estado de Minas me permitir ser senador, eu vou defender lá, eu sou a favor, sim, de que o policial militar tenha o seu vale alimentação, auxílio transporte. Cara, tem que ter. Tem que ter. Aí você vai falar assim, mas você vai quebrar a paridade? Olha, eu não sou fingido. Quem me conhece sabe, pode esperar tudo de mim, menos fingimento e trairagem. Entendeu? Eu até falei com um colega meu, falei assim, olha, se eu tiver que perder o voto dos veteranos e mentir pra eles que eu defendo o vale alimentação, o vale transporte, eu vou perder o voto dos veteranos. Porque eu não vou mentir pra eles, porque eu defendo isso. Eu acho que o policial militar que tá ali trabalhando merece. E cada época tem o seu mel e o seu fel. Sim. Nós temos que entender isso. Eu falei falei o seguinte, e teve épocas na polícia que o policial militar ia pra reserva, ele não tinha posto imediato. Sem nada. A gente falou a respeito disso aí. Ele não tinha posto imediato. Nós estávamos conversando... A partir da Constituição de 88, que foi... Ele não tinha posto imediato, ele não tinha trintenário. Então, quer dizer, aquele que não teve, vai falar que quebrou a paridade com o que teve? Não! Cada época tem o seu mel e o seu fel. 2003 por exemplo, foi o fim do quinquênio, exato. Você já é ADE. Eu sou ADE, então assim... você vai quebrar a paridade a partir do momento que você deve... Não é quebra da paridade. É porque eu tô na base, eu sei o que o policial militar lá na base tá passando. Certo? Eu sei que ele tá passando. Como senador, existem outras maneiras de prestigiar o veterano. Por exemplo, nós podemos propor uma lei no Senado Federal de que o policial militar veterano, o policial civil, o policial penal, ou até pode estender para os funcionários públicos, federais, estaduais e municipais, que a partir do momento que ele vá para a sua aposentadoria, ele pare de pagar o imposto de renda. É uma forma de você prestigiar aquelas pessoas que aposentaram, que deram 30 anos da sua vida para o serviço público. Ou mais, né? Ou até mais. E ele não pagar, ele não contribuir com o imposto de renda. É uma forma de você prestigiar o veterano. Né? Então existe maneira de você prestigiar o veterano sem infringir a questão da paridade. Exatamente. Eu falei na última live, foi o amigo Peçanha lá do Movimento Independente lá de Juiz de Fora, ele está bem acalorado a respeito dessa questão. Então, eu também deixei claro essa conduta. Eu acho que são casos e casos. Sim. E isso aí varia de tempos em tempos. Né? Eu falo que o primordial para a nossa categoria, e aí quando eu falo nossa categoria, eu falo
dos demais servidores Sim, também. Policial militar, penal, policial civil. Da área da segurança, é a valorização do salário base. Sim. 2 fatores que a gente não teria qualquer dor de cabeça até para poder superar outras crises econômicas ou de saúde que porventura venham a atingir essa sociedade contemporânea, e seriam o seguinte: primeiro, a data base. Sim. A data base ela tinha que ser respeitada, principalmente porque dentro do décimo, né, a gente perde para outros segmentos, do executivo, do legislativo e judiciário. Que a gente fala da questão do caixa próprio, mas no final das contas o caixa é um só, né? Agora, a seguridade que eles têm a respeito dessa parcela do caixa é que faz a diferença. Então, se todo ano, vamos prever até na nossa Constituição Estadual, no 1º de outubro, a gente tivesse a reposição de perdas daquele período anterior, já era um ganho. Um ganho. Isso seria um ganho. Seja lá 0,5%, 1%. O que a inflação deu, bateu o martelo ali. E a outra questão é justamente essa aí, que eu valorizo demais essa ideia da gente estar isento do imposto de renda. Porque é uma prática que ia atender de quem está aqui e quem já passou por aqui. Sim. Então eu acho que isso aí a gente deve levar para frente, tanto na Câmara Federal, no Senado, porque tem que vir de lá, né, para poder abrangir de forma geral, e é o ponto principal. Que aí a gente não geraria esse tipo de crítica, Sim. geraria esse tipo de briga. Agora, se dentro do Estado, o Estado tem condições de favorecer o policial da ativa com qualquer outro abono que seja, parabéns para ele. Ah, mas você está falando isso porque você está na ativa. Amanhã eu estou indo embora. Exato. Então a gente tem que manter essa ideia. É igual eu falei, cada época tem o seu mel e o seu fel. Isso. Né? Então, igual eu tô falando. Fala, mas vai quebrar. Não é quebra da paridade, não, porque a paridade vai ser quebrada se o policial, se o soldado da ativa receber 4.900 como salário e o veterano receber 4.000. Aí sim é quebra da paridade. Né? Agora, se o policial militar tá recebendo um vale alimentação, ticket de refeição, um auxílio no transporte, qual o problema disso? Não tem problema. Falo e repito. Se eu tiver que mentir para poder ter votos veteranos, infelizmente eu não terei. Trabalharemos se o Estado assim me escolher para que nós possamos não privilegiar, mas premiá-los, né, por ter cumprido os seus 30 anos de outras maneiras. E essa questão do imposto de renda é uma coisa delas, que a gente pode fazer. Exato. É uma proposta. E como o senhor disse, tem que vir de lá. E se a lei vier do Senado, tramita mais rápido. Tramita mais rápido. Então, essas coisas que nós temos que entender. E aí é onde, quando a gente fala da questão do acaloramento, e aí a gente vê um policial ofendendo o outro, falando isso, falando aquilo. Eu fico muito chateado, porque eu tenho uma admiração tão grande, né? Falando do subtenente Marinho, que hoje é tenente Marinho, né? Eu tenho uma admiração tão grande pelos militares, pelos profissionais de segurança pública que conseguem... Que já venceram, que venceram, né, os 30 anos. Eu tenho uma admiração muito grande. E aí, representando a todos, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Gilberto aqui de Betim. Não sei se o senhor lembra, Cabo Gilberto. Cara, eu tenho uma admiração tão grande. E aí, mandando um abraço pro Gilberto, representando todos os veteranos. Isso, Gilberto é figuraça, cara. Uma admiração mesmo, de coração, por esses militares, por esses policiais que conseguiram vencer os 30 anos. Tem sabe? história, né, cara? E aí a gente ficar tensionando essas coisas. Cara, eu lembro de uma palestra do Coronel Klinger Sobreira de Almeida, deu pra nós lá Cara importante, viu? Deu uma palestra pra nós lá em Bom Despacho. Cara, eu acho, sinceramente, que isso tinha que ser pelo menos umas 3 vezes ao ano. Chama um veterano, senta ali os policiais mais modernos e deixa o cara discorrer ali sobre a experiência. Eu particularmente, eu adoro. Sabe? É fantástico. Nas manifestações de 2011, eu ficava pertinho do Gilberto, porque ele tinha tanta história pra contar. E eu absorvia e não para, tudo. Né? Sinceramente, era maravilhoso. Ele mora aqui em Vianópolis. Não sei se eu não consegui acompanhar aqui, se tá vendo a gente hoje. Mas é um cara fantástico. A gente vai lá, a esposa dele faz um suco natural lá do quintal pra gente lá. Cara, top demais, sabe? Gilberto então, assim, é história. Eu admiro muito mesmo os veteranos, muito, de coração mesmo. Mas eu não posso... eu tô na base, eu sei o que o pessoal tá passando, sabe? Eu sei o que o pessoal tá passando lá embaixo. Então, assim,
volto a dizer, cada época tem o seu mel e tem o seu fel. Cada um vai tocar e carregar o piano. E aí eu vou falar, igual, por exemplo, daqui 10 anos, 15 anos. Mudanças virão. Se eu perder, né, caminha para isso, mas se o Estado assim me permitir, né, as incorreições da questão do tempo, de INSS, e eu lutarei para que nós não percamos. Isso. Mas, se cismarem de tirar, por exemplo, o posto imediato, batalharemos para que não aconteça. Mas, se tirar, é quebra de paridade? Não é. É o piano que eu tive que carregar, né? Então, assim, essas coisas eu fico muito triste quando tem esses tensionamentos, quando tem essas ofensas, porque é muito ruim, porque somos verdadeiramente uma família. É verdade. Ô, gente, mandar um abraço aqui pro Bolo Sofia, o melhor bolo aí de Betim, agora com açaí, e tá arrebentando aí. Meu amigo Marco Aurélio é um cara excepcional que corre atrás. O Cota também, o Rogério tá lá, Rodrigo Patrícia acompanhando a gente aí. E meu amigo Nil Viriato, ele é o sósia do ator fantástico, isso, eu ia falar o nome aqui, mas é só pra zoar a cara dele, porque ele parece com ele pra caramba. Eu vou lembrar aqui, depois, antes do término a gente fala. Mas a gente tá caminhando pros 10 minutos pro encerramento, você vê que voou, né? A gente começa a falar e fala, e aí o tempo vai passando. Então eu queria que nesses 10 minutos finais aí, você deixasse a sua mensagem para todos aqueles que nos assistiram, aqueles que ainda vão nos assistir. E te agradeço de antemão, meu irmão, pela sua participação conosco aqui. As portas estão abertas aqui do estúdio do meu amigo Klinger também. E fique à vontade para a gente poder retomar aí as nossas conversas. Desejo sorte de antemão para suas escolhas aí. E, se Deus quiser, espero contar com o seu apoio, que eu estou vendo que você, além de ser inteligente, é um cara benquisto. O pessoal só mandou elogios aqui para você aqui nos nossos comentários, para a gente poder agregar. Nossa instituição precisa de boas pessoas, pessoas inteligentes, que possam chegar lá na frente e não serem corrompidas pela vaidade. Sim. Não precisa ser só pela corrupção propriamente dita, mas pela vaidade, esquecer o passado, sim, esquecer a essência, né, do chão da fábrica, da onde a gente saiu. E espero que Deus te abençoe nessa caminhada muito aí. Amém. Quero deixar só, esqueci de falar no início, as opiniões são minhas, né? Lógico que não tem como dissociar a experiência que eu tenho como policial militar, né? Não tem nada a ver com a instituição, o que eu falei são opiniões e pensamentos meus, nada a ver com a instituição policial militar. Quero agradecer, Sargento L, a oportunidade, né, de vir cá expressar, né, um pouco do que a gente pensa, o que a gente viveu dentro da política, a experiência que a gente tem, né? Quero agradecer ao pessoal que esteve com a gente nessa hora. Galera boa, viu? Né? Que esteve conosco aí. E eu conto com o apoio não só dos policiais militares, civis, socioeducativos, policiais penais, mas toda a sociedade mineira, né? Se não for eu, mas escolhe o melhor, né? Façam boas escolhas, né? Para que nós não nos arrependamos, como nos arrependemos daqueles que colocamos lá 4 anos atrás. Porque o Senado Federal é um local muito importante, né? É ali que o Estado é representado na União, né? O Senado é o representante do Estado, é o representante literalmente do povo mineiro, né? Ali no Congresso Nacional. Era para ser o contrapeso, né? Exatamente. Então eu conto aí com o apoio de todos vocês, que vocês, né, avaliem direito, passe a peneira, né? E eu me coloco à disposição, sou conservador, de direita, pai de 3 crianças lindas, casado com a Fabiana, um abraço, um beijo para minha esposa Fabiana, filho de pais trabalhadores que criaram 5 filhos com muita dignidade, muito trabalho, né? Então, assim, sou o mineiro, como se diz, o mineiro do pão de queijo mesmo. Isso. Né? Então, assim, policial militar. Não tenho vergonha de quando estive no PT, porque de lá eu tirei muita experiência, né? Que me fez ter literalmente a condição de avaliar o que é a esquerda e o que eu posso literalmente falar o que é a esquerda e o que é a direita, né? Então, assim, eu conto com o apoio de todos vocês aí, agradeço demais a oportunidade, né, de estar aqui expressando um pouco, né, daquilo que a gente pensa, né, enquanto pré-candidato ao Senado, né? E aí eu deixo, né, vocês fazerem o julgamento de vocês,
né, sobre as nossas ideias. Fantástico. Quero agradecer muito a participação do Fernando aqui com a gente. Um cara realmente excepcional. Eu falo que eu fico muito feliz porque são opções que surgem no nosso meio e o que falta é um detalhe. Realmente Sim. É quem nos assiste, ou quem nos acompanha, ou quem tem a curiosidade de pesquisar a nosso respeito, formar uma opinião, ver a qualidade ali do pré-candidato, formular suas ideias, ver se bate, e aí realmente se dedicar. O nosso problema é que a gente é muito individualista, ou às vezes eu quero votar no cara, eu sou um formador de opinião, e a gente tem aquela preguiça de falar, pô, meu amigo, esse cara aqui é um cara bacana, Sim. É um cara inteligente. Então esse ano eu acho que vai fazer muita diferença. Principalmente para nós, que a gente não trabalha política com poder aquisitivo, é com debate de ideias mesmo, Sim. É palestrando, é parlamentando mesmo, né, que é a nossa função. Então as redes sociais é o nosso caminho. A gente tem que partir dessa premissa, que através disso aqui a gente vai conseguir agregar com outras pessoas e fazer isso aí crescer e dar uma dimensão maior e quem sabe a gente conseguir chegar lá. Então eu te agradeço essa sua participação com a gente hoje aqui. Já te convido para mais para frente, quando as coisas realmente começarem a caminhar, né? A partir de julho, né? Que é um diferencial para nós, esse tempo maior que a gente tem para poder debater ideias, a gente voltar a conversar mais a respeito. E aí já numa outra condição, já para falar questões partidárias, questão de partido, de ideias. E eu acho que isso aí vai ser muito importante. Te agradeço a todos vocês que nos acompanharam hoje. Muito possivelmente a gente vai estar dimensionando isso aqui, esse vídeo vai rodar o Estado, o Brasil, o mundo, porque a rede social tem essa facilidade. Exatamente. Então você que teve a oportunidade de nos acompanhar hoje, que vai ter a oportunidade de nos acompanhar mais à frente aí, faça a sua análise, seja objetivo, veja, né, se identifique com as pessoas que estão se colocando à disposição, isso é muito importante e valorize o seu voto, porque isso aí faz toda a diferença. Grande abraço, muito obrigado a vocês, obrigado a Deus pela oportunidade, até a próxima, se Deus quiser.